Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso OneCast, a mais um episódio, não é que é um vídeo só não, mais um episódio do nosso OneCast. É um prazer ter você aqui conosco. Hoje a gente está aqui com duas convidadas super especiais que vai bater um papo com a gente. Você vai aprender muita coisa, vai aprender a melhorar essa disposição sua aí, que você está às vezes muito preguiçoso, não sabe o que é, às vezes você está com algum problema, não sabe, vai resolver esse problema aqui agora. Como esse podcast é um podcast voltado para o público empreendedor, para negócios, isso aqui também vai fazer muita diferença, porque de fato esse assunto que a gente vai tratar hoje pode impactar totalmente na sua produtividade, seu desempenho, enfim. E eu acho que vai ser um papo bem bacana. Eu vou passar a palavra para elas já, para elas se apresentarem, falar um pouco sobre elas também. Mas antes eu queria pedir para você já se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. Aqui na descrição tem as nossas redes sociais, então se você quiser acompanhar mais sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho delas também, vai estar aqui embaixo na descrição. E vamos começar logo esse bate-papo, porque na verdade a gente já está conversando aqui já tem um bom tempo já. Vamos só começar a gravar agora, porque na verdade se já estivesse gravando aqui já teria dado um... Já daria uns dois podcasts, eu acho. Aqui, né? E queria passar a palavra agora. Quem começa? Pode começar. Eu Doutora me apresentar? Jaqueline. Isso, meu nome é Jaqueline Calil, eu sou médica, pós-graduada em endocrinologia, já atendo na área há aproximadamente 7 anos. E a gente veio hoje aqui para falar com todo mundo sobre qualidade de vida, emagrecimento, hipertrofia, uma proposta de buscar realmente se sentir bem consigo, né? Conseguir alcançar o melhor que cada um de nós pode verdadeiramente ser. Muito bom. E aí, doutora Milena? Então, boa noite, meu nome é Milena Leite, eu sou nutricionista. Eu sou pós-graduada em nutrição clínica, esportiva e exames laboratoriais. Também sou antropometrista Isaac nível 1. E assim como o Jaque falou, né, a gente se uniu inclusive com esse propósito de proporcionar qualidade de vida, seja, né, voltada para essas questões hormonais, né, juntamente com a alimentação, como a gente sabe que está tudo muito interligado, né? Sim. E com certeza um trabalho assim conjunto é muito melhor, é muito mais satisfatório, né, para os pacientes. Legal. A gente tem ouvido falar muito, né, sobre questões hormonais ultimamente e, assim, todo mundo sabe que os hormônios existem há muito tempo, mas parece que veio mais à tona agora, né? Parece que só começou a falar de hormônio agora, né? Principalmente voltado para a área estética, né? A área da beleza em si, mas isso impacta diretamente na nossa saúde, na nossa produtividade, na energia que a gente tem durante o dia. Qual que é o impacto, doutora? E aí, vamos bate-bola aqui, tá? Vão agregando aí das questões hormonais na saúde do ser humano mesmo. Eu tenho atendido alguns pacientes que vão porque ouviram falar do que é um endocrinologista, mas que não sabem de verdade. Quando chegam lá no consultório, eu tenho que explicar o que a gente faz, né? Mas assim, os hormônios é o que você falou. Nosso corpo, a gente tem inúmeros hormônios. E como tudo na vida, a gente tem que tentar manter um equilíbrio. Então, a depender da área que está descompensada, vai influenciar em todo o resto. Nós somos interligados. Então, se algo não está bem, eu vou ficar mais cansada, indisposta, vou render menos, minha cognição vai ficar mais lenta, meu intestino vai mudar, meu sono, meu humor. Então, esse equilíbrio hormonal ele é essencial. E tem uma coisa muito interessante, eu li hoje, inclusive, falando sobre a testosterona em homens que estão em grandes cargos em empresas, por exemplo, que são CEOs de grandes empresas. Tem um estudo que fala que a testosterona deles é maior do que da média dos outros homens. Interessantíssimo, né? Para você ver como a testosterona, como os hormônios de uma forma geral, eles são importantes até para os próprios empreendedores. Então, para quem está ouvindo aqui o podcast, né, que está preocupado em empreender, em ter sucesso, tem que se preocupar com os hormônios mesmo, viu? Porque isso influencia diretamente no desempenho, completamente. E a alimentação anda assim, né? Nossa alimentação, nossos hormônios, o exercício físico, é o equilíbrio, é o conjunto que vai fazer diferença realmente. E já falando um pouco da alimentação voltada realmente para essa questão hormonal, né?
a gente sabe que as deficiências de vários nutrientes, né, vitaminas, minerais, já está muito relacionada também a essa deficiência também da produção de alguns hormônios, né? Também sabemos o quanto também essa deficiência dos hormônios ou o excesso deles podem, inclusive, afetar muitos resultados que as pessoas buscam, né? Seja emagrecimento, seja hipertrofia. Então, mais ainda, a gente dá esse foco maior em esses dois profissionais andarem juntos, né? Nutricionista e endócrino, porque, de fato, um não consegue obter, talvez, aquele resultado tão satisfatório, né, quanto o outro, se tudo não estiver alinhado. Sim, e é um trabalho, de fato, conjunto, né? E aí, voltando um pouquinho, o que faz um endocrinologista? Eu estava esperando essa pergunta. É melhor a gente voltar um pouquinho, né? O que faz endocrinologia, porque eu acredito também seja a dúvida de bastante gente. Eu não sabia até pouco tempo atrás que existia proctologista. Tem várias áreas que têm nomes estranhos, na verdade, que a gente não associa. Sim, aí a gente fechou com um cliente que é proctologista. Eu falei, meu Deus, o que um proctologista faz? Acho melhor a gente não falar da proctologia agora. Vamos falar da endócrina. Eu digo que a gente faz tudo, na verdade, porque os hormônios, eles influenciam em tudo, então é muito difícil eu ficar presa só à minha área, né? Os hormônios são substâncias que são secretadas no corpo inteirinho, que vão agir localmente ou à distância, que tem relação, a gente tem receptores de inúmeros hormônios no corpo, então eles vão regular o nosso metabolismo, o nosso padrão de sono, o nosso ciclo circadiano, que é o horário que a gente tem que estar dormindo e acordado, eles vão regular o nosso trânsito intestinal, a nossa saciedade quando a gente come, ou demonstrando pra gente que é hora de comer, a nossa ovulação, a excitação, tudo, a força muscular tem relação com o hormônio, se a gente parar para pensar, a cognição. Então a gente tem receptor de hormônio do fio do cabelo ao dedão no pé. Então eu costumo dizer que a gente faz tudo porque a nossa intenção é fazer uma avaliação ampla do paciente, ver o que está em desequilíbrio, por que isso está acontecendo e pelo menos orientar a melhora, né? Porque a gente também não pode fazer pelo paciente. Acho que todo profissional da saúde, ele vai explicar o pró, o contra, como fazer, dar o caminho, mas realmente o trabalho pesado muitas vezes é do paciente. A mudança, ela vem, mesmo que seja pequena e contínua, mas depende do paciente. Então, a gente trata tudo, assim, é realmente manter essa homeostase, esse equilíbrio em todas as partes do corpo. Tem paciente que vai me procurar porque está com queda de cabelo, outro vai me procurar porque está sonolento e cansado, o outro porque não está menstruando, está com dificuldade para engravidar, a outra vai me procurar porque precisa emagrecer e não está conseguindo perder gordura, está retendo líquido. Nossa, eu acho que eu trabalho mais que um clínico geral, assim, sabe? Um pouco mais profundo, mas mais que um clínico. Imagino que para a Milena seja a mesma coisa. A quantidade de questões que devem ir para o consultório dela devem ser gigantescas também. É um mundo, né? Na verdade, ainda bem que ultimamente a nutrição vem ganhando, né, mais notoriedade. Sim. E antes muita gente, inclusive, daí não sabia o que o nutricionista fazia, ou, né, o que exatamente era um plano alimentar, ou a necessidade que muitas pessoas têm, né, de ter um plano alimentar. Nutricionista era só dieta, né? Exatamente. Só chega dieta, lá, e às vezes aquela dieta de gaveta ainda, né? Chegava lá, passava aquela dieta pronta, né? Mas assim como a Jaque falou, a gente também tem que investigar tudo, né? Sim. Tudo, porque a gente também sabe o quanto vários hábitos, né? Vários pontos ali da vida da pessoa, quando estão desregulados, vão afetar, né? O resultado que ela foi procurar. Então, da mesma forma, análise de sono, de alimentação, de exercício, né? Até também essa questão de qualidade de vida, porque assim também como já que recebo muitas mulheres, né, menopausa, ou então com dificuldade também de fertilidade, que a gente já sabe também que a nutrição também já pode ajudar nisso. Então, assim, hoje é realmente um mundo, né? Não é só mais só emagrecer, né? Então, que era bem
só isso, né? A nutrição era baseada só nisso. Bem longe, né? Eu tenho uma pessoa bem próxima a mim que ela tá com um processo de endometriose profunda. Sim. E ela procurou um nutricionista não porque ela quer dieta, mas porque ela quer saber o que ela não pode fazer na dieta. Então ela não recebeu uma dieta com quantidade, horário, o quê? Ela recebeu alimentos que são mais inflamatórios e que ela deve evitar em 99% do tempo dela. Então, assim, é muito diferente do conceito que a gente tem atual, pelo menos assim, atual não. O conceito que a gente tem antigo de nutricionista, né? Daquela dieta de gaveta, que o que tem que pesar. Claro, isso ainda existe, em muitas situações vai ser essencial. Mas no caso dessa pessoa em especial, ela tem uma listinha do que ela não deveria comer, e o porquê, e os alimentos que são mais indicados para o quadro dela. É um caso mais complexo, porque ela também quer engravidar, então tem essas questões que o que estimula, né? Um ou outro hormônio. Eu achei sensacional, assim. Foi uma forma de ver a nutrição agindo não apenas na obesidade, não apenas no emagrecimento, mas agindo na saúde e, neste caso, porque não há cura em endometriose, mas na diminuição da progressão da doença, para que a doença fique estacionada e ela consiga alcançar os objetivos. Eu achei... abriu meu mundo, assim, sabe? Olha que eu não sou uma pessoa que não convive com nutrição, né? Milena tá ali do meu lado, nós trocamos bastante, mas que abriu, assim, de uma forma diferente quando ela me mostrou a dieta que foi dada a ela, completamente inusitada. Eu adorei. Não, e é muito legal, porque, assim, eu fiz 3 semestres de nutrição, eu peguei só a base ali, né? Então não dá pra aproveitar muita coisa. E aí eu falei, não, eu vou pra publicidade. Não é pra mim, não. Eu diria que foi uma mudança e tanto. Nutrição um pouquinho. Eu fui pra nutrição, sabe por quê? Porque, na verdade, minha esposa vai eu espero que ela não assista isso aqui. Vou ligar pra ela daqui a pouco. Ela briga comigo direto. Porque disse que no namoro eu fazia tudo, né? Mas é mentira. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu sempre tive assim, minha avó tinha um restaurante, então eu cresci nesse meio. Morei muito tempo com a minha mãe, então ela me ensinava também muita coisa. Eu sempre gostei bastante. Eu falei, e na época eu fui pra Goiânia, fui pra estudar, depois eu voltei pra cá, tava sem fazer nada, fui fazer vestibular. Falei, vou colocar minha nota pra quê? Pra o que dá. Vou pra nutrição, deve ser bom, velho. Deve ser E eu imaginei que fosse algo mais voltado ali pra gastronomia, que aproveitar de alguma forma, sabe? Até poderia, se tivesse seguido, quisesse, mas bem diferente, né? Bem diferente. Eu falei, não, deixa eu ir pra publicidade. Eu fiz administração antes de fazer medicina. Pois é, conte aí essa história. É bem comum também. É porque minha vida toda eu estudei em colégio público, minha família é uma família bem simples, assim. Então a gente sabe que o ensino do colégio público, infelizmente, né, não é competitivo para vestibular de medicina com escolas particulares, hoje menos ainda. Então eu formei em 2012, na medicina estou quase entregando minha idade, mas não tem problema, então tem bastante tempo. E aí, quando eu terminei o colégio, surgiu a oportunidade de concorrer a uma bolsa. E a bolsa que ofereceram era contabilidade ou administração. Eu falei assim, eu não estou fazendo nada, né? Eu vou concorrer à bolsa. E era uma escola à noite, então, uma faculdade à noite. Eu falei assim, eu posso estudar à noite e ainda seguir a minha vontade, meu desejo de fazer medicina, estudando durante o dia para o vestibular. Eis que passei, ganhei a bolsa, eram 2 bolsas, uma de administração e uma de contabilidade, eu ganhei e aí eu caí no mundo da administração. E aí fiz 4 anos de administração, não tenho diploma, porque não apresentei meu TCC, só por isso, mas cursei todas as matérias. Só não apresentei porque eu também fui bolsista de medicina, e para ter a bolsa de medicina eu não podia ter 3º grau completo. E aí eu fiz esse acordo com o meu orientador de que eu não apresentaria o TCC caso eu não conseguisse a bolsa, eu voltaria e concluiria. Mas aí minha vida foi de administração, que eu digo que eu passei pelo curso, eu não me considero administradora, mas que me deu uma visão ampla, porque por mais que a gente queira convivendo ali, você acaba aprendendo, né? E fui para uma área totalmente diferente. Aí fui fazer o que eu queria mesmo. Fui para medicina. Eu fiz a faculdade de publicidade, também não apresentei o TCC, tá lá. Tá bom, você não pegou diploma no caso. Diploma.
Pois é, mas diploma, em algumas áreas não é o mais importante. Na minha né? Na minha, se eu não tiver um diploma, eu sou criminosa. Mas em várias outras áreas o conhecimento é o que mais importa. Principalmente quando se trata de empreendedorismo. Sim, né? Sim. Quantos empreendedores a gente tem que não tem nível superior e que aprendem ou que estão em áreas completamente diferentes daqueles que se formaram academicamente? Eu terminei o ano passado, né? Não apresentei ainda porque, de fato, não tive tempo. Eu falei, cara, eu não quero fazer qualquer coisa. Eu quero apresentar um trabalho bacana. E aí eu fui protelando isso aí. Aí eu já me programei. Falei, o ano que vem eu vou apresentar. Reabrir e vou apresentar. Então, quando você apresentar, a gente vai brindar a conclusão do TCC. Só isso, né? Porque o resto... já foi. Formado praticamente. A ONU tá aí para provar isso pra gente. A ONU já tem 5 anos, já tem cada 7. Então pois tá bom também. E me conta, Milena, como que é hoje a busca pela nutrição? No seu caso, ela é mais por estética? Ela é mais por cuidado mesmo com a saúde? Como que tá essa demanda hoje? Certo. Na verdade, né, justamente por isso que a gente tá falando, pela nutrição ter ganhado, né, várias vertentes nos últimos anos, eu recebo, assim, pacientes querendo diversas coisas diferentes, né? Claro que ainda a maioria acaba sendo mais emagrecimento, ou então uma busca de ganho de massa muscular, mas recebo também muito paciente, né, que também me procuraram por conta da endometriose, da síndrome do ovário policístico, fibromialgia, pacientes com problema de fertilidade, que estão aqui naquela fase ali de querendo engravidar, né? Assim, pacientes que só querem assim, melhorar a alimentação, aprender a comer, sabe? Porque sabe que os hábitos alimentares não são bons, mas não sabe nem por onde começar, para onde ir, né? Então, assim, aquelas orientações mais básicas mesmo ali, já é o pontapé para que a pessoa já mude completamente ali a qualidade de vida dela, né? Então, assim, hoje eu posso falar que atualmente eu realmente atendo uma gama muito diversa de pacientes, sabe? Um pouquinho de cada ali. E, inclusive, assim, muita mulher também, na menopausa, pós-menopausa, que tá naquela luta ali constante, né? De querer ganhar massa muscular, perder gordura, mas tá sofrendo com todos os sintomas da menopausa também, que é uma fase, né? Complexa, né? Acredito também que você atenda muitos pacientes nessa área também, então, realmente, a alimentação, ela abrange, até porque, assim, uma das coisas que a gente mais faz no nosso dia é comer. Sim. É uma coisa que a gente faz, inclusive, todos os dias, né? Então, por que não cuidar de algo que você faz todos os dias, em vários momentos do dia, né? É até um pouco complicado você imaginar que as pessoas elas não dão atenção para algo que realmente é muito importante, que vai fazer parte da vida dela pro resto, né? Da vida. Então, assim, realmente, a alimentação... Claro que na internet ajudou nesse sentido, assim, da maior divulgação, então muita informação boa, mas muita informação também, né, que a gente tem que lá no dia a dia, no consultório, sempre estar rebatendo, porque realmente são coisas que ainda são complicadas, né, que muitas crenças. Eu falo para os meus pacientes que a alimentação é tão cultural pra gente que a gente se reúne para quê? Natal, comer. São João, comer. Aniversário, comer. Gente, a comida está envolvida em tudo. E a gente está ensinando muitas vezes as nossas crianças a comer sem ver o que come, né? Exatamente. Porque quando a gente coloca uma tela na frente no horário da refeição, e tem um estudo falando sobre isso, as pessoas não sabem bem o que elas estão comendo, às vezes comem mais do que precisariam e acabam deixando de ver ali e aprender a se alimentar. Então a nossa cultura na alimentação, ela vai para ambos os lados. Comer muito, festejar e ao mesmo tempo comer sem saber, comer por pura obrigação, sem pensar na qualidade alimentar. Até nós, né, eu não posso me enquadrar mais como jovem, mas vocês jovens, vou botar assim, vocês jovens que estão nessa fase de muita loucura, muita correria, construção, empresa às vezes nova, empreendedorismo, que comem ali porque precisam comer e comem às vezes em 10 minutos. Isso é péssimo para a nossa qualidade de vida. Não tem como manter saúde sem pensar na tríade básica: sono, alimentação e exercício físico. Se um dos pés desse tripé não estiver bom, a gente vai cair. Então, assim, nutrição no conceito principal da palavra, nutrir. É essencial pra gente.
Tem que pensar melhor mesmo no que come. Agora no Natal tá liberado, tá, gente? Natal, na ceia do Natal, sem pode restrição. comer, não, tranquilo. Sem Uma vez no restrição. ano, tá tudo bem. 2, aniversário também. É 2. verdade. Não, e pior que lá na minha família o aniversário começa em outubro E na minha e também. vai até janeiro. Então assim, Emenda. já era, né? Já emendou no Natal, começa em outubro, aí acabou. Desanda tudo. Eu tô longe da família pai, mãe e irmãos, né? Então só eu, marido e filho fica mais fácil. Mas se fosse juntar todo mundo, ia começar em março e ia acabar em outubro. Ou seja, aí vem Natal. Acabou. Obesidade Desandou. mórbida. Não dá. Mas é no dia do aniversário pessoal, do outro não pode, só o seu. E assim, a gente tem visto muito, a Milena falou sobre a questão das informações que são difundidas na internet, que tem muita informação boa, mas a gente sabe também que tem muita picaretagem e as pessoas precisam ter realmente muito cuidado. E assim como a internet ajudou a difundir a nutrição da maneira correta, a endocrinologia, então as pessoas descobriram os hormônios que não sabiam tipo, divertidamente, né? Então eles acham que os hormônios estão igual divertidamente ali. E a gente vê muita coisa acontecendo, muita gente divulgando resultados e as pessoas às vezes veem aquele resultado e quer aquilo para elas, mas às vezes não é para ela aquilo, né? A gente tem visto um caso, por exemplo, agora que assim, de fato é assustador, que é o da cantora Da Maiara Maraíza, né? É uma das duas. Eu vi umas fotos dela esses dias, assim, eu espero que ela esteja muito bem, feliz e que saudável, mas é assustadora a mudança corporal que aconteceu nela nos últimos, não sei, meses, ano, né? Assim, claro que há também há uma preocupação enquanto pessoa, mas eu suponho que ela esteja sendo bem acompanhada, né? Me preocupa só essa questão psicológica da forma como ela se vê. Sim. Porque espero que ela esteja se vendo magra, porque é o que ela está hoje, ela está magra. Mas isso eu concordo com você, é preocupante principalmente em outros âmbitos, né? A falta de informação ou o excesso de informação acaba complicando um pouco. A gente sabe que tem, por exemplo, medicações de fácil acesso, que não precisam de receita, que as pessoas vão usar com o intuito de alcançar um corpo perfeito. A gente tem que entender que cada organismo é diferente um do outro, que às vezes o mesmo objetivo que eu tive, minha irmã de sangue, pai, mãe geneticamente parecida, não terá. E que existem fases deste processo para alcançar. Eu não posso pular uma fase. A gente estava comentando esses dias sobre um paciente que ele queria ao mesmo tempo perder muita gordura corporal e ganhar muita massa muscular. Ele não vai conseguir isso ao mesmo tempo, são etapas diferentes. Eu não tenho como fazer uma dieta extremamente poucalórica e um treino extremo de força. Eu não vou ter energia para isso. Eu vou ficar... É oposto. Ele vai ficar brigando o tempo todo para alcançar um objetivo inalcançável. E aí ele vai ficar frustrado, vai achar que não é para ele e vai acabar extrapolando novamente. O mais importante, não vai aprender com isso, né? Então eu acho que o caso de uma dessas irmãs aí, eu espero que ela esteja sendo bem acompanhada, porque as fotos me assustaram. Sim, e tem um medicamento que ficou muito famoso, né? Sim. O Ozempic. A semaglutida, o Ozempic, o Wegovy, mesma coisa. Como que funciona esse medicamento? Como que ele age? Porque assim, virou febre, né? Virou. Parece que todo mundo tá indo ali no mercado comprando Ozempic. Tirando o preço, que não é tão baratinho assim, né? Todo mundo tá indo ali na farmácia comprando mesmo, porque às vezes eu atendo pacientes que já usaram por conta própria. Felizmente, a maioria dos meus pacientes vem para entender e começar o uso, o que me deixa um pouco mais feliz e tranquila, mas eu acho que qualquer pessoa que estiver ouvindo esse podcast hoje vai conhecer pelo menos uma pessoa que usou sem acompanhamento médico, pelo menos uma, né? E que talvez tenha alcançado um grande objetivo de emagrecimento mesmo. Aliás, de emagrecimento não, de perda de peso, que é uma coisa diferente. Bem diferente. Então, assim, esse hormônio, essa medicação, ele funciona principalmente a nível intestinal. Quando a gente come, a gente libera um hormônio que vai lá para o cérebro dar uma sinalização de saciedade. Então, essa medicação faz quando a gente come,
faz esse mesmo sinalização. Ele vai lá para o cérebro e fala, comi, estou satisfeita. Então você começa a comer em pequenas quantidades, você já fica muito saciada. Você fica literalmente, a maioria das vezes, sem fome, saciada e ainda atrasa o esvaziamento do estômago. Então aquele pouquinho que você comeu vai ficar ali no seu estômago por muito mais tempo. Às vezes você tomou café da manhã, chegou o horário do almoço, você ainda está com o estômago cheio. Então, entre outros mecanismos, esses são os principais que geram emagrecimento. Só qual é o problema disso? A pessoa come pouco, começa a comer, satisfez, não quer mais comer e fica simplesmente sem comer porque não tem fome. Aí ela vai perder muito peso, claro, imagina, eu tendo uma dieta hipocalórica, comendo pouquíssimo, eu vou perder peso. Porém, não apenas gordura corporal, eu vou perder muita massa magra. Então, se eu tomar uma medicação como esta para emagrecimento, sem a prática de um exercício físico que minimamente preserve minha musculatura, ou com uma dieta minimamente equilibrada, e aí nesse caso a gente tem que ter nutricionista na jogada, se não tiver, por mais conhecimento e pesquisa que a gente faça na internet, não é a mesma coisa. Os meus pacientes que querem usar a medicação precisam do nutricionista. Por quê? Porque tem que ser uma dieta muito bem ajustada. Não posso ter um volume muito grande, porque eu não vou conseguir comer aquilo, né? Então não pode ter gordura em excesso, porque a gordura vai deixar a pessoa muito mais enjoada, então às vezes a gente vai ter que suplementar com outra coisa. Então essas pessoas geralmente diminuem massa muscular e o músculo tem relação direta com o metabolismo. Aí o que acontece? Eu comia aqui e gastava aqui. Eu comecei a usar uma medicação onde eu como aqui, só que eu comecei a perder músculo, meu metabolismo diminuiu. Aí eu paro o remédio, aquele sintoma que estava sendo bloqueado, ele é desbloqueado, minha fome, meu apetite volta a ser como antes, eu não me reeduquei alimentarmente, eu não tenho hábito de exercício físico, e aí eu volto a comer normal. Normal, não é que eu exagero, meu metabolismo está cá embaixo. Eu vou reganhar gordura corporal e vai ser cada vez mais difícil perder. Então, não existe efeito rebote, que é o que a gente ouve tanto. Mas é o efeito rebote da Ozempic. Não existe efeito rebote. Existe tratamento mal feito. Existe ausência de acompanhamento nutricional, ausência de exercício físico. O rebote é você mesmo. Não bota a culpa no remédio. Mas os remédios são excelentes para algumas pessoas, quando bem indicados, podem ser uma alternativa incrível de emagrecimento. Então, assim, não vamos demonizar medicações para emagrecimento, como às vezes eu vejo aí na internet, mas é importante acompanhamento e é importante que a gente indique corretamente o remédio. Sim. Entende? Mas essa medicação é comprada ali no mercado praticamente mesmo. Esse é o grande problema. Então... E até complementando, né? Na verdade, o que é muito comum de acontecer é os pacientes, né, quererem começar com o uso do Ozempic, mas não quererem fazer um exercício, né? Não quererem mudar a alimentação, não quererem cuidar do sono, não querer cuidar do estresse, não querer cuidar de tantas coisas que precisam, é uma necessidade básica dele ali para que todo o tratamento, né, tenha efeito da forma como deveria acontecer, que acontece isso. Então, assim, eu conheço pacientes que, inclusive, tiveram resultados excelentes, porque conseguiram alinhar com tudo, mas também tenho pacientes que usaram, mas também perderam ali 3, 4 quilos durante meses, porque não mudou dieta, né, não fez exercício, e ainda tem essa grande desvantagem, que é a perda de massa muscular, né? Então, assim, essa parte da dieta também é muito importante, porque, inclusive, uma das coisas que mais ajuda a pessoa a manter essa massa muscular é o consumo de proteínas. Só que o consumo de proteínas dá muita saciedade para o paciente. E aí junta um remédio que já está dando muita saciedade com um alimento que ele precisa comer que está dando muita saciedade também. E aí acaba que ele quase não come proteína, né? Então, assim, realmente tem que ter um ajuste muito mais cuidadoso nesse caso, para que também, além disso, não haja deficiências nutricionais, porque também está comendo às vezes tão pouco que a maioria dos nutrientes ali não estão sendo, né, atendidos da forma que deveria estar acontecendo, né? Então, de fato, assim, o que mais me preocupa quando eu atendo esses pacientes é eles realmente entenderem a necessidade de assim, juntar tudo e que não existe pílula mágica, assim como não existe medicamento, não existe suplemento mágico, fitoterápico mágico, né? Se a pessoa não cuidar dessa base, né? Jantar de graça não tem. Não existe, infelizmente, né? O que eu percebo é uma cultura realmente do curto prazo, né? Exatamente. Então, as pessoas estão cada vez mais pensando no curto prazo e se esquecem que existe um processo para tudo, né? Para tudo na vida tem um processo, você precisa passar por aquilo. Se tu antecipar aquilo ali, vai dar algum problema.
Eu costumo dizer que as pessoas querem ser emagrecidas. Elas não querem emagrecer. Não querem emagrecer. E quem não quer? Eu também quero ser emagrecida, mas infelizmente não funciona assim. A gente tem que... O caminho é um processo, né? Então não existe... Não dá para ser emagrecido. A gente pode sim emagrecer, sim, respeitando as etapas. Eu acho que mais do que conseguir o objetivo, porque... consegue, vai perder, vai emagrecer, vai perder gordura, às vezes vai alcançar aquele objetivo de 10, 15, 20 quilos de perda, mas vai manter? Aí você fez um investimento, às vezes de milhares de reais, que em 6 meses já era. Então, quantos pacientes a gente recebe ou quantas pessoas a gente conhece que tem efeito sanfona? Que vem pela... Jaqueline, eu já usei tudo. Já usei tal remédio, e a pessoa tá lá pela 5ª vez, tentando mais uma vez. E muitas dessas pessoas, a primeira coisa... Minha mãe não. Não, sua mãe é uma paciente maravilhosa. E estão indo lá pela 5ª vez em busca de quê? De medicação. E aí a gente tem que ensinar como é o processo, mostrar quais foram os erros, identificar e buscar corrigir, porque senão a gente vai ficar nessa roda de hamster aí o resto da vida. E aí não vai dar certo. Então esse imediatismo que você falou, Pedro, ele é cada vez mais frequente. A gente quer para ontem, não é para amanhã, é para ontem. Mas eu vejo que funciona melhor com quem entende que o processo não é assim. Eu tenho uma paciente que eu atendi esses dias, eu estava comentando hoje com Milena. Ela teve, até agora, a gente iniciou um processo de emagrecimento e ela teve uma mudança do perfil de vida dela, assim, incrível. Aquele paciente que realmente estava fazendo tudo errado e que se propôs a fazer dessa vez tudo certo. E o mais curioso é que ela foi atrás de mim, foi uma consulta comigo para fazer uma bariátrica. E a gente resolveu começar um processo de emagrecimento e já no início ela teve uma perda ali de 11 quilos, uma pessoa que tem obesidade grave. Mas ela mudou muita coisa, ela mudou o perfil alimentar com acompanhamento nutricional, ela iniciou exercício físico regular, ela começou sim com o uso de medicação, mas assim, ela pegou aquele dinheiro que ela estava guardando para bariátrica depois desse início, de ver que era possível alcançar essa perda de gordura corporal de outras formas, não que eu seja contra a bariátrica, eu acho que cada paciente tem uma indicação, uma necessidade, mas não era o caso dela. E agora ela vai investir em cirurgias plásticas. A autoestima dela começou a melhorar e ela já está com o objetivo de mais perda de peso, já consultou com cirurgião plástico, quer fazer uma mamoplastia, depois no futuro uma abdominoplastia. Então assim, ela realmente entendeu como era o processo e está usando esse aprendizado a favor da saúde dela. Qualidade de vida dessa pessoa incrível, assim, sabe? Já é uma pessoa muito bem-humorada, maravilhosa, um paciente incrível. Acho que todos os meus pacientes são incríveis, eu sou suspeita. Mas, assim, ela chegou lá com energia que, gente, ela iluminou o consultório. Porque ela perdeu 11 quilos de gordura corporal, de gordura, sem perda de massa muscular. Mas ela investiu no personal trainer, ela investiu numa dieta, numa suplementação. Porque, como Milena falou, nesses casos de dietas hipocalóricas, né, muito restritivas, a gente realmente vai ficar deficiente de vários nutrientes. Sim. Se eu usar muita gordura, o teor calórico dessas gorduras é muito alto. Aí, às vezes, então, eu tenho que suplementar, às vezes, com ômega 3, fazer uma soroterapia para repor hormônio, ou usar via oral, não importa. A gente tem que repor aquilo que está ficando deficiente. Porque senão não tenho energia para treinar, não tenho energia para pensar e fico ali só sobrevivendo. Como é que eu vou treinar? Como é que eu vou manter massa muscular? Então, é uma paciente que ganhou estrelinha de mim, mas eu ainda estou na expectativa do futuro dela. Eu quero ver ela toda com a cirurgia dela, linda, maravilhosa, feliz. Mas ela realmente mudou a chavezinha aqui, o mindset que fala. Mindset. Eu percebo que quando os pacientes já chegam assim, com esse mindset preparado para, primeiro, enfrentar realmente o processo, que sabe que não é rápido, e realmente querendo assim, abraçar tudo que eles precisam, né, fazer para que dê certo, não tem erro, assim, não tem erro, sabe? E eu percebo realmente tem estágios, né, que a gente acha que a pessoa chegou lá, pagou a consulta, ela tá pronta para mudar, ela está determinada, ela vai fazer tudo que é possível. Tá louco, quem dera. Quem dera. Na verdade, é muito comum a gente receber pacientes que, porque algum médico indicou, mas a pessoa não vê a importância de estar ali. Porque a mãe pede para ir, porque a namorada pede para ir, né?
Então, assim, a pessoa muitas vezes ela não entende a importância. Se ela não entende a importância, primeiro, ela não vai ter adesão ao plano alimentar, não vai ter adesão ao exercício físico, né, e ao sono, a tudo que ela precisa melhorar ali, e muito menos vai ter a constância que ela precisa, né, a longo prazo para alcançar aquele objetivo, que às vezes é algo, assim, que incomoda ela, mas que às vezes ela não está naquele momento da mudança. Porque quando ela vira essa chavinha, é impressionante, assim. Eu também já atendi um paciente com um perfil um pouco parecido com esse que o Jack falou, né? Que, na verdade, ele também, né, tava nesse processo ali, já tava com um grau de obesidade e tava incomodado, assim, com vários pontos, sabe? Comendo muito mal, bebendo muito, não fazia exercício direito, né? E aí ele foi lá, assim, eu quero mudar. Aí eu sou daquelas que eu falo assim, vamos mudando aos poucos, sabe? Pra já não gerar aquele choque. E ele, não, eu quero mudar, assim, o que você falar vai ser ordem, né? E eu falei, então vamos lá, né? E aí a gente já começou um processo, e assim, realmente ele voltou lá com um mês, perdeu quase 9 quilos, né? Então, assim, você vê que essas pessoas que primeiro têm mudanças muito drásticas, assim, de hábito, são as pessoas que vão ter resultados mais rápidos também, né? Mas são aquelas pessoas também que engajam muito no processo, né? E eu também adoro, né, naquele momento da anamnese, que eu tô conversando com o paciente, que eu pergunto assim, por quanto tempo ali ele quer aquele resultado, né? Pra até entender a questão de expectativa, né? Tem aquela galera que quer perder 10 quilos em, né, 2 semanas. Fala, gente, não tem como, calma, né? Assim como você não demorou, né, 2 semanas para ganhar 10 quilos, eles foram anos ganhando 10 quilos, você não vai perder eles em 2 semanas, né? Mas eu adoro quando aqueles pacientes chegam e falam assim, não, eu quero algo pro resto da vida. Eu quero algo a longo prazo, eu quero algo daqui para anos, sabe? Porque eu quero uma mudança, pronto. Esse paciente eu já sei que eu já consigo, assim, tirar mais coisa dele, eu já consigo aproveitar mais também, né? Fazer com que ele consiga realmente engajar mais no processo. É bem diferente. Legal. E continuando sobre esse assunto, né, de fato pensar a longo prazo, essas questões todas que envolvem a vida de modo geral, a gente tá exposto a trocentos estímulos o tempo inteiro, né, e isso vem gerando toda essa descarga hormonal em nós o tempo inteiro. A gente, assim, eu sou apaixonado por neuromarketing, e neuromarketing trata justamente sobre isso, sobre essa descarga hormonal. Tem uma estratégia que geralmente o pessoal utiliza, que são as estratégias de upsell. Quando você vai comprar um curso online, você já comprava um curso online? Já. Quando você compra um curso online, você faz o pagamento do curso, ele não te direciona para uma página de obrigado, de imediato. Alguns cursos, né, que constroem um funil de vendas bem definido, eles não te direcionam direto para uma página de obrigado. Eles te mandam para uma página de, mais ou menos assim, espere, a sua compra ainda não foi concluída. Sim, e eles sim. te apresentam uma outra oportunidade ali com um curso que vai dar um upsell, vai te oferecer um produto um pouco mais caro, enfim. E tem um estudo que ele mostra que, de fato, quando você faz isso, a pessoa compra ali, ela está com aquela carga de hormônio lá em cima, né? E ela efetua aquela compra e ela precisa descarregar aquele hormônio. Só que quando você não direciona ela para um momento assim, que você fala para ela, sua compra foi concluída. Enquanto ela não vê que a compra dela foi concluída, aquela descarga hormonal não acontece. Então você prende a pessoa naquele momento que ela está de êxtase, que é um momento que é muito mais propício para ela tomar uma decisão de compra. De nova compra. De uma nova compra, porque ela já preencheu os dados do cartão de crédito, basta ela clicar no botão ali, ela vai adicionar aquele produto e vai ser vendido, né? E aí logo depois que ela faz aquela segunda compra, ela recebe uma mensagem: muito obrigado, sua compra foi concluída. Aí tem aquela sensação não vou cair mais nessa agora. Vou saber, né? E é engraçado porque assim, tem muita gente que logo após isso, né, logo após toda essa descarga hormonal, às vezes ela se arrepende, porque ela fala, será que eu só tenho que comprar exagerei isso mesmo? É verdade. E assim, a gente realmente está o tempo inteiro sendo estimulado, né? E a dopamina lá em cima. Estava escrevendo um artigo justamente falando sobre isso essa semana, que assim, hoje é tudo rápido, né? Então a gente está em busca de resultados rápidos, de sexo rápido, de tudo rápido. E essa descarga hormonal que a gente está, o excesso de dopamina, né, que a gente vive, até que ponto isso é prejudicial, né? Porque assim, hoje a gente tem
a dopamina ela não é ruim, mas até que ponto ela pode se tornar ruim se a gente não sabe utilizar da maneira correta, assim? É assim, a dopamina em si... é que a dopamina ela não é um hormônio. Não. Mas eu entendi sua lógica, mas a gente tem hormônios relacionados a isso, tá? A gente tem vários hormônios que estão relacionados ao nosso sistema de desejo de compra, de prazer. Então a gente tem a mesma lógica, só vamos mudar o nome. Depende, eu não sei até que ponto isso seria ruim não, Pedro. Eu acho que tudo em excesso, sem equilíbrio, vai fazer mal, né? Mas eu não saberia falar até que ponto isso seria ruim. Por exemplo, o cortisol, que é considerado um hormônio do estresse, é um dos exemplos bacana para a gente levar em consideração. Por quê? A gente vive uma vida onde a gente está estressando o nosso corpo, não só psicologicamente, mas fisicamente, de uma forma muito diferente de antes. Então, a gente fica em intervalos gigantescos sem se alimentar, sem estar fazendo um jejum intermitente, que é outra questão, tá? A gente dorme poucas horas de sono, às vezes troca o dia pela noite. Então, a gente vive um estresse físico e, às vezes, mental extremo. Isso, sim, é muito ruim. Então, a depender do hormônio que está sendo liberado, vai ser péssimo. Né, a longo prazo. Eu acho que é o que a gente estava falando lá no início da conversa, de equilíbrio, de tentar manter homeostase na maior parte do tempo. Então, se eu vivo nesse êxtase o tempo todo para cima, provavelmente não vai fazer bem em algum momento. Isso pode atingir ali, sei lá, a questão cardíaca, né? Até que ponto meu coração aguenta tanta coisa assim, né? Para o meu cérebro também, ele precisa de momentos de descanso. Então, eu acho que acaba fazendo que a gente principalmente deixe de viver coisas boas. Você vai colocando tanta energia em algumas coisas que você deixa de colocar em outras que são importantes também. Então, acho que é mais por esse caminho. Mas quanto a estudo, assim, do quanto falar mal, não saberia te falar. Eu acho que a gente vai colher essa informação no futuro, porque nós estamos vindo dessa geração agora, né? Então, eu acho que a consequência do que está sendo feito agora, a gente vai começar a ver ainda. A gente ainda não tem dados que eu saiba, né, falando sobre isso, mas eu acho que em breve os dados não serão muito bons, não. Porque a gente tem um aumento muito grande do déficit de atenção, né? Tem algumas doenças, algumas atipias, né, nem são doenças, algumas atipias neurológicas, o autismo aumentou muito, déficit de transtorno de ansiedade e déficit de atenção. Uma dúvida, o autismo realmente aumentou muito em decorrência de todo esse estilo de vida que a gente vem levando, ou foi o diagnóstico que antigamente não existia? Eu acho que essa é a pergunta de milhão, né? Porque, na minha opinião, foram as duas coisas. Eu acho que o diagnóstico aumentou muito, tanto é que a gente está tendo diagnósticos muito tardios. Alguns pais que estão se identificando com o diagnóstico de seus filhos e estão sendo diagnosticados com autismo, mesmo com 30, 40, às vezes 50 anos de idade. Então, a gente vê realmente esse diagnóstico tardio sendo feito pela informação que está se tendo atualmente, mas eu acho que a quantidade de pessoas com autismo sim aumentou. Então, não só a incidência, mas também a prevalência, né? As duas coisas. O autismo, por exemplo, tem relação com o hormônio, né? A gente sabe que mulheres que têm hipotireoidismo, que é a falta do hormônio tireoidiano, durante a gestação não tratado, tá? Ou tratado de forma... com doses abaixo do ideal, a criança intraútero, o bebezinho ali nos primeiros 3 meses de vida, ele não tem hormônio tireoidiano, ele não tem tireoide ainda, ele vai usar a tireoide da mãe, o hormônio da mãe. Então, a gente já tem relação clara, direta, há muito tempo, que o autismo pode estar relacionado, sim, ao hipotireoidismo materno maltratado ou subtratado, assim como déficits cognitivos, assim como dificuldades de aprendizado. Então, o corpo ele é um conjuntinho, como eu falei, não dá pra gente separar. A epigenética está aí para falar isso pra gente também, né? Então, é um assunto que eu tenho me debruçado um pouquinho mais e que eu acho extremamente interessante. Como a gente pode
evitar a expressão de alguns genes e passar isso para os nossos filhos intraútero ali, seja na produção do espermatozoide, seja durante a ovulação, seja durante todo o período gestacional materno, como a gente pode evitar a passagem desses genes, a expressão desses genes negativos de inúmeras doenças através de uma alimentação. Sim. Né, através do uso de antioxidantes, de anti-inflamatórios naturais, ou suplementado, ou na alimentação, da prática regular de exercício físico. Então, é um conjunto tão redondinho, tão perfeito, porque a gente ainda não sabe tudo, que a gente sabe muito pouco. Mas quando você começa a se debruçar sobre isso, você vê que é um conteúdo sem fim. Imagina você poder evitar passar para o seu filho um gene defeituoso que você tem só porque você se alimenta bem durante a sua gestação. Só porque você pratica um exercício físico regular. Porque, sei lá, você está suplementando com suplementos, medicações que são antioxidantes. Então, isso é incrível, é sensacional. A medicina e a nutrição, e eu acho que toda a área da saúde tem coisas incríveis aí a adicionar para a gente, para gerações futuras, mas nós só vamos descobrir os nossos erros realmente. Daqui a alguns anos a gente começa a colher o que plantou. Então, acho que vai demorar um pouquinho. Legal. E falando sobre essa questão do foco mesmo, né? A gente, de fato, vive uma era que quem tem foco é rei, né? Uhum. Então, eu tenho sentido realmente uma dificuldade muito grande, tenho percebido isso no mercado, muitas pessoas reclamam a respeito disso no trabalho, no estudo. Isso está muito relacionado aos nossos hábitos de hoje, à nossa alimentação e como que a gente pode melhorar isso, o que a gente pode fazer, né, em relação à alimentação, algum tratamento, não sei, para aumentar essa produtividade, aumentar o nosso foco. Realmente é uma queixa muito comum, inclusive recebo tantos pacientes que, né, falam que estão sem foco, não estão baixa energia, né, em produtividade e se afogam no café. Passa o dia inteiro tomando café, né, e aí consequentemente prejudica o sono. Né, que também está muito ali relacionada a essa questão de foco, memória, cognição, né, toda a questão da produtividade, porque quem é produtivo no outro dia é quando você dorme mal, né? Então aí a gente volta de novo à base, né, do sono, por exemplo. Então assim, quando se fala de foco, né, produtividade, atenção, energia, realmente tem tanta coisa que está relacionada, né? Então assim, voltado para a alimentação, aquela questão básica mesmo, se a pessoa não tiver uma alimentação nutritiva ali, se não consome uma fruta, um vegetal ali no dia, umas fibras ali, né? Isso já afeta, né? Se não faz um exercício físico, a gente também já sabe o quanto o exercício físico, ele promove a liberação de vários hormônios também que ajudam nesse ponto, né? Também não ajuda, não adianta. Então, assim, suplementações também, que a gente sabe. Então, o próprio ômega 3, né, a DHA ali, mais focado em DHA, tanta coisa ali. Tem a cafeína, que às vezes é usada, né, e que tem a sua utilidade ali, dependendo do momento do dia, mas ainda assim, já juntando com esse outro ponto, né, da ansiedade, já vira aquela bola de neve, porque a pessoa quer aumentar a produtividade, mas ao mesmo tempo já é uma pessoa ansiosa, toma cafeína, piora tudo, entendeu? Então, assim, realmente tudo isso tem que ser muito pensado e muito individualizado, porque a gente tem que entender de onde está vindo essa improdutividade, de onde está vindo essa falta de memória, de cognição, né, de foco, inclusive. Estava até vendo, inclusive, esses dias, né, uma aula falando sobre isso, que depois do Covid, né, muitas pessoas relataram esse problema de foco, cognição. Então a gente vê que uma coisa que aconteceu ali já tem um tempo, né, teve a pandemia ali, 2020, 2021, mas até hoje, né, tem essas consequências que podem estar assim afetando. Então tem que investigar melhor de onde vem isso, e às vezes não é por exemplo, né, não vou tratar o seu foco, não vou tratar a sua memória, sua cognição. Vou tratar o que está prejudicando ele. Então é o quê? É sua falta de sono? Vamos tratar seu sono, então? Como é que a gente pode melhorar ele, né? É o quê? Você está muito sedentário? Você está muito ali nas telas? É isso que está prejudicando o seu foco? Vamos tratar isso? Está muito estressado? Não consegue focar, né, numa coisa só? Porque está pensando em, né, o que vai ter que fazer amanhã, no que fez ontem, não está fazendo hoje, né? Vamos tratar, então, o seu estresse, sua ansiedade, né? Então, realmente, eu acho que o ponto principal é ver de onde está vindo isso, né? Para que a gente consiga fazer com que tanto a alimentação, se tiver essa questão hormonal também relacionada,
seja algo voltado para aquela pessoa, né? Seja algo realmente individualizado para aquela pessoa, para que ela consiga realmente ver uma melhora, né? Acho que dicas simples seriam assim, ó, aos bebedores de café, bom senso, tá? Ainda mais se tiver açúcar. Principalmente se tiver açúcar, mas o café em si, a cafeína, ela não é vilão, mas em excesso ela vai atrapalhar até a absorção de nutrientes. Sim. A nível intestinal, mudar a microbiota, a gente tá falando de excesso, não é a xícarazinha de manhã, a xícarazinha de tarde, não é isso. Não é por dia. a gente pode conversar sobre isso depois. Mas assim, não é o cafeína pré-treino, né? Inclusive tem cafeína em algumas substâncias, como chá verde, que é excelente pra gente. Então, mas em excesso ele é vilão, que é aquilo que a gente está falando de equilíbrio. Então, bom senso na alimentação, tentar comer pelo menos 3 refeições por dia, pelo menos, a depender do seu padrão alimentar, porque se eu comer 3 refeições por dia, eu não consigo comer o que é o suficiente para minha saúde. Então, para mim, 3 por dia não dá. Né? Sempre até isso individualizado também, até isso individualizado. Né? Ter sempre proteína na alimentação de preferência, tentar variar os nutrientes, os tipos de vegetais, não ficar sempre na mesma coisa, dormir o necessário. A gente sabe que não existe um padrão, uma quantidade, um número. Ah, Pedro, você tem que dormir 6 horas por dia, 7 horas não, mas a gente sabe que menos, que em torno de 5 horas não é saudável para ninguém. Então, tentar descansar o mínimo, ter um sono reparador, que é uma outra questão. Eu posso dormir 8 horas por dia e não ter um sono reparador, acordar já cansada, né? Então, mas eu acho que no foco uma coisa essencial é o exercício físico. Legal. Comprovado. Se você fizer exercício físico regular, o seu foco, o seu aprendizado melhora incrivelmente, seja porque você quer administrar uma empresa, seja porque você está estudando para um concurso, ou porque você está numa fase pré-vestibular, ou porque você só precisa mesmo da sua cognição e do seu foco para o seu trabalho simples do seu dia a dia. Mas fazer exercício físico regular é importante para foco. A gente vê os pacientes conseguirem mudar. E são coisas muito simples. Por exemplo, às vezes o paciente está sem foco porque está com anemia, deficiência de ferritina, de ferro, B12 lá no chão, ácido fólico baixo. Não tem como você ter energia intracelular, às vezes dependendo do nutriente que está faltando ali. Se você não tem energia dentro da sua célula, você vai ter foco. Não tem como. Cansado a gente não faz nada. Então, assim, dicas simples são essas. Durma o mínimo necessário, pratique exercício físico, mantenha o mínimo, não pule café da manhã, gente, por favor, não pule café da manhã. Sim. Ai, mas eu não tenho fome, mas tomo café da manhã, criatura, né? É clássico. Acho que é o erro mais comum que eu recebo no laboratório. Ai, mas eu não tomo café porque eu não tenho fome. Só ir treinar às 5 horas da manhã, você vai ter. Ou vai treinar às 5, boa alternativa, pelo menos você já matou ali sua obrigação secundária, né? Que é a alimentação e o exercício. Mas assim, tome, comece, mostre ao seu corpo o que ele precisa fazer, ensine a ele. A gente não nasce sabendo o que tem que fazer. Sim. Então, sei lá, começa comendo 2 ovos, um ovo, vou ser melhorzinha ainda. Um ovinho ali cozido ou frito na panelinha sem gordura, um ovinho todo dia. Ou então, depois você acrescenta uma maçã que seja. Quem nunca comeu uma maçã sem fome? Pelo amor de Deus, maçã até abre apetite se duvidar, né? Então, assim, eduque o seu corpo para que sua mente funcione. O que é saúde? É o bem-estar físico, social e mental. Se eu não estou bem em uma dessas esferas, e a gente sofreu tanto aí com a pandemia, o social da gente foi lá para baixo, o que aconteceu com o nosso mental? Ficou péssimo, né? Consequentemente, o físico. Então, eles andam de mão dadas. Se meu físico, meu mental, meu social, qualquer uma dessas áreas não está bem, vai refletir em outra parte. Então, quer melhorar a parte mental? Melhora o físico, melhora o social. Então, acho que não é simples, parece, mas não é. Na teoria pelo menos. Mas aí a gente está aqui para ajudar, com a coisa sair lá, eu e a Milena ajudamos a facilitar um pouquinho as coisas. Legal. E outra turma também que descobriu o hormônio, a gente já tá... Tem quanto tempo de conversa aí já? Tem... Ixi, mas quase 1 hora, né, Pedro? Aí já tá quase 1 hora. Mas tem um grupo aí que descobriu também que tem hormônio, que são os homens. É verdade. Descobriram. E estão bem preocupados agora. Sim, estão bem preocupados. Eu acho engraçado, apesar agora passam uns coroas de 50, 50 e poucos anos, tudo... graças a Deus, né? Estão se cuidando mais. Sim. E como que é a procura? Assim, Olha... Eu noto um aumento significativo. É muito comum ainda homens irem ao consultório porque suas esposas, suas companheiras, de uma forma geral, marcaram a consulta, né? Quase que obrigados muitas vezes.
Mas mudou um pouco. Eu tenho 7 anos na área, como eu falei, de endocrinologia, mais na medicina, e os homens têm procurado mais com uma preocupação muito comum, saber como estão os hormônios, né? Então, realmente, eles descobriram que tem hormônio, felizmente. E muitos deles preocupados, em especial, com a testosterona. Alguns já têm bastante noção do que é e têm queixas claras relacionadas, outros não, têm queixas inespecíficas e atribuem a uma possível baixa de testosterona. De qualquer forma, é interessante que estejam lá. Então, assim, falando da testosterona em si, que eu acho que é a principal preocupação do homem, eu tenho recebido homens que querem melhorar seus níveis de testosterona, mas que às vezes vêm com informação de internet errada. Então, o que seriam níveis normais de testosterona para homem? A gente usa muita testosterona total para avaliação, e para homens, independente da idade, o mínimo que ela tem que estar é 300. Abaixo de 300 está baixa. Porém, é individualizado. Por quê? A gente sabe que a testosterona ela vai diminuir ao longo da vida para os homens, principalmente depois dos 60, 65 anos de idade. Então, se eu tenho um jovem de 30 anos de idade, de 20 anos de idade, que tem uma testosterona de 300, 350, não está abaixo do ideal, mas essa testosterona tende a diminuir com o passar do tempo. Então, logo se tornará, né, uma testosterona abaixo do ideal, que a gente chama de hipogonadismo. Então, a gente tem que identificar por que essa testosterona está limítrofe ou, em muitos casos, abaixo do ideal. Principal causa, adivinha qual é? Obesidade. Segunda principal causa, ausência de exercício físico. Parece redundante, a gente fala, acho que se pegar a quantidade de vezes que a gente citou o termo exercício físico, alimentação, só em 1 hora de podcast aqui a gente citou trilhões de vezes. Mas é porque é isso mesmo. Então, aqueles homens que têm uma testosterona limítrofe um pouco mais baixa, o que a gente tem que tentar fazer? Identificar a causa, para retirar essa causa da vida dele, né? E tentar estimular a produção natural. Então, além de retirar a causa, usar mecanismos, medicações, suplementos que estimulem a produção pessoal dele. Então, eu tenho casos de homens que tinham testosterona inicialmente em primeira consulta de 290, usaram medicações, mudaram o estilo de vida, voltaram e estavam 450, 500, um aumento significativo. Por quê? Porque eles estavam se prejudicando mesmo, tendo hábitos de vida inadequados, né? Claro que existem inúmeros motivos. Eu posso ter realmente um hipogonadismo secundário ali, um trauma em testículo, posso ter tido uma infecção, posso realmente ter que repor essa testosterona para o resto da vida, mas vou dizer que é menos de 10% do que a gente recebe no consultório. E geralmente, quando é uma necessidade de reposição para o resto da vida, vem de uso inadequado de esteroides, realmente sem acompanhamento principalmente, né? Mas muitas vezes tem solução, mesmo aquelas pessoas que usaram esteroides por longo tempo, a gente consegue reverter bastante coisa. Mas os homens têm descoberto, têm se preocupado. Às vezes uma das queixas é a diminuição de libido ou de potência sexual, tá? E já vou aproveitar aqui para dar esse dado no podcast para os homens que estiverem assistindo. O libido no homem não tende a diminuir com a testosterona baixa, exceto quando ela está em torno de 200, ou seja, muito, muito baixa. Então, o libido ele é preservado durante níveis como, por exemplo, 290, 300. A maioria dos homens que chegam com essa diminuição do desejo é por uma questão psicológica mesmo, estresse, sobrecarga de trabalho, problemas pessoais, ansiedade, depressão. E a gente vai mudar, tentar tratar isso, se necessário, com outros colegas psiquiatras, psicólogos, para melhorar. Mas, se a queixa mesmo de cansaço, indisposição, baixa libido, tem que investigar, né? Que bom que os homens estão indo ao médico, que bom que os homens estão procurando profissionais de saúde. Mas é um perfil que mudou recentemente. Eu não tenho um dado exato, mas eu acho que nos últimos 3, 4 anos, principalmente depois da pandemia, eu vejo esse aumento de procura no consultório. Legal. E tem uma busca grande também pela área estética? Tem. Os homens também estão se preocupando mais com isso. A maioria se preocupa sim com a perda de gordura, mas principalmente com ganho de massa muscular. O único problema é que alguns querem um resultado imediato e vêm sim com uma ideia, às vezes de um colega, de alguém que usou algo de forma inadequada, de ter um ganho. Daquela época que usavam coisas que não hipertrofiavam, que só inchavam o músculo, né?
Então, às vezes, vem ainda com essa cultura um pouco enraigada. Mas, embora o caminho não seja apenas o uso de anabolizantes, que é muito facilitado pelo uso de anabolizantes, né, de esteroides, de testosterona, a gente não vai negar. O resultado de quem usa testosterona e de quem não usa é incomparável, né? O ganho realmente é muito mais rápido, mais fácil até, mas tem que ter cuidado com o que se faz. Então, o meu conselho é nunca use por conta própria. E se for usar com acompanhamento profissional, ainda tenha cuidado com a pessoa que você está escolhendo para te tratar. Sim. Porque existe muito exagero assim, nas prescrições. Então, cuidado. Mas faça a base. Não adianta usar nada, não adianta usar um remédio para emagrecer ou uma medicação para hipertrofia, se você não estiver fazendo um exercício, investindo no principal, exercício, dieta, sono. Se você não tiver essa base, jogar dinheiro fora o tempo fora. Não vale a pena. É o que eu falo sempre para os pacientes. A gente vai usar alguma coisa, o que vai ser, né? Qual vai ser a nossa estratégia de tratamento, nosso plano de tratamento, mas vamos consertar a base primeiro, senão não tem jogo. Não tem. Eu tenho recebido cada vez mais pacientes que fazem uso realmente de esteroides anabolizantes, só que sem fazer um treino ali decente, sem ter inclusive um treino montado por alguém ali, por um profissional, né? Ou então um personal, sem fazer uma alimentação ali também, né? O básico certo, né? A questão também do sono, né? E com o time muito errado também do momento que coloca o esteroide, né? Então, assim, pessoas que, se você olhar, não parecem que usam. Por quê? Porque foi tudo feito no momento errado, né? É aquela pessoa que não cuidou do básico, como já que falou, e quis apressar, né, o processo, acelerar, achando que vai ter resultados absurdos, e não tem. Aquela pessoa que quer ganhar um monte de massa muscular sem comer nada de carboidrato. Exatamente. Uma dieta low carb extrema. Pode ganhar, claro que pode ganhar, mas a quantidade que ela pode ganhar tendo uma alimentação equilibrada com inclusão de carboidrato é outra realidade. Sim. Então, assim, é isso que a Milena tá falando pra gente, né? Tem que saber fazer, não faz de qualquer jeito. Tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ter, porque senão realmente a pessoa ela vai ficar frustrada, né? E aí ela acha que vai ser culpa do profissional e tal. Na verdade, muitas vezes não é. É porque ela não se atentou ali o que ela tinha que fazer ali. Assim, estando ajustado ali o básico, né? Aí ela pode ver se faz sentido procurar alguém, né? Um profissional de confiança também, porque tenho recebido também muitos pacientes que vêm de profissionais que passam coisas absurdas para eles, né? Eu tento também não opinar, porque trabalho de profissional, mas claro, quando a pessoa ela vem me pedir também opinião, né? Até onde eu sei, eu posso também opinar. Mas assim, eu vejo que ainda assim, né, quando o acompanhamento ele é mal feito, quem sofre é o paciente, né? E as sequelas, né? Com Mulher certeza. com voz grossa, tem muito por aí. Exatamente. Às vezes com o intuito de melhorar desejo, de uma possível reposição na menopausa, onde colocam testosterona. Mas já recebi mulheres com testosterona de 500. Meu Deus. Já, juro por Deus. Mas pessoas, Já recebi, juro. 800. Tá vendo? E que tinham. E Maior que que não, muito homem. é maior que a maioria, eu diria até. Como é homem hoje em dia. Tem um estudo interessante. Os níveis de testosterona em homens, nos últimos anos, vem diminuindo. No geral. Os homens, o estilo de vida, talvez, a questão genética, a gente não sabe dizer porquê, mas os homens tinham testosterona muito mais alta anos atrás, né, com a mesma idade, do que os que têm agora. Então, isso também está impactando na qualidade de vida, né? Na maior índice de obesidade, talvez. O que está acontecendo primeiro? Testosterona baixa facilitando a obesidade ou obesidade gerando testosterona baixa? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Não sei. Não sabemos. Não sabemos. Gente, o papo tá muito bom. E pra gente, já caminhando pro final, e aí eu vou deixar a palavra com vocês também, se quiserem falar algo mais, que a gente não, algum assunto que a gente não tocou, né, algum agradecimento. Mas antes da gente partir pro final, porque a gente tá falando a gente falou muito a respeito de emagrecimento, de realmente você ter uma qualidade de vida, de você ter alguns tratamentos, enfim. Mas a gente sabe também que esses tratamentos, boa parte deles não é muito acessível para todos, né? Uhum. Tem realmente custos mais altos. E para aquela pessoa que ela não tem essa condição de fazer um investimento em um tratamento mais caro, algo nesse sentido, o que vocês recomendam para elas? O que pode ser feito nesse caso, né? Uma alimentação mais equilibrada? Para onde é que essa pessoa vai?
Eu recebo pacientes de todos como é que eu posso falar? As capacidades financeiras, digamos assim. Então, eu tenho aquele paciente que não vai ter condição de comprar nenhum remédio para emagrecimento, por exemplo, e aquele paciente que vai ter o mundo perfeito, né? Com as melhores medicações, com o personal, a base. A gente volta a falar. Eu costumo dizer que a alimentação, Milena, ela tem mais propriedade para falar, mas eu falo que a parte mais barata da feira é verdura, fruta e ovo. Se a gente gastar com verdura, fruta e ovo, a gente vai ter um mínimo de nutrição boa e saudável. Que o mais caro são outros alimentos, né? Dormir à noite, realmente tentar se distanciar de telas, tentar descansar, relaxar, ter momentos de lazer, de prazer. Os nossos hormônios estão muito relacionados ao nosso estilo de vida. Então, minha vida é muito corrida, é muito sofrida, eu trabalho muito. Sei lá, de repente vou fazer uma caminhada. O que funciona para mim? Ouvir uma música, fazer uma meditação? O que eu posso usar para relaxar, para tentar encontrar esse equilíbrio psicológico e, consequentemente, hormonal também, né? Eu acho que tem muita estratégia simples, barata e até de graça, né, que a gente pode usar. Eu não posso pagar uma academia. Realmente, eu tenho pacientes que não podem pagar uma academia, que se pagarem academia não poderão pagar a conta de energia. Então, vamos pegar um treino na internet, que hoje em dia, felizmente, a internet praticamente todos têm, né? Hoje vamos tem fazer aplicativos também de treino gratuitos, né? Vamos fazer um agachamento na sala de casa, um apoio, um abdominal, pular uma corda, fazer uma corrida. O que sua saúde permite, sua idade permite, suas condições clínicas permitem. Eu acho que o mais importante é entender que a mudança começa de pouquinho em pouquinho. Sim. Se você mudar de pouquinho em pouquinho, 10% todo dia, 5% todo dia, daqui a pouco você vai alcançar a saúde, nosso objetivo que é sempre prevenção. A gente falou muito de estética, de qualidade de vida, mas o objetivo principal, primordial da medicina é preventivo, é prevenção. Então, olha, Jaqueline, eu tenho um paciente que falou assim, olha, Jaqueline, não posso, eu não tenho como hoje mudar, eu preciso trabalhar para comer. Tudo bem, dentro da sua realidade, o que a gente pode fazer? Você pode levar uma marmitinha? Mas eu não tenho onde guardar. Tudo bem, vamos levar então uma coisa que não estrague, vamos escolher um alimento que você possa deixar dentro da sua bolsa e que não estrague, que melhore dentro daquele momento 10% da sua alimentação. Valeu a pena. Pronto. Entende? Exatamente. Então, eu acho que é essa a proposta. Eu não preciso mudar da água para o vinho. Não, nem todo mundo pode, e a maioria não vai, vamos ser bem sinceros, tá? Nem consegue. Não consegue, mas quanto eu consigo fazer, quanto eu posso fazer hoje. Então, vamos fazer. Se eu posso fazer isso hoje, é isso que eu vou me propor fazer. E o meu objetivo inicial é esse. Conseguiu, depois a gente dificulta. A gente vai pensando em outras soluções. Mas eu acho que é isso. Mudar o mínimo que dá naquele momento. Mas mudar, melhorar. Sim. Legal. Eu acredito que na alimentação, o grande mito que tem também por trás de, nossa, alimentar saudável é muito caro, é porque, de fato, né, muitos alimentos que foram vendidos como promotores da saúde são caros mesmo no mercado, né? Não é o sal mais normal, é o sal do Himalaia, né? É o Goldberry, que são coisas que, né, coisinhas que a gente nem tá ali, nem faz parte da nossa cultura, mas que as pessoas, elas acham que ela precisa estar ali comendo, né, comprando aqueles alimentos para conseguir emagrecer, conseguir, né, saúde, enfim. E eu acredito que é exatamente a alimentação básica, ali, o arroz, o feijão, a salada, os vegetais que ela conseguir comprar, né, as frutas que forem mais acessíveis para ela, né, tomar cuidado ali com a hidratação, que é outro ponto também muito negligenciado, né, muito básico, mas muito negligenciado também, né. Aí o exercício físico, esse ponto também é muito importante, porque eu também recebo pacientes que não tem como pagar uma academia. Tá, mas o que você consegue fazer? Né? Às vezes é uma zumba em casa, uma dança em casa, é uma caminhada na rua, até com o seu cachorro, com alguém, né, que você conhece, né? É baixar um aplicativo de treino, né? Durante muito tempo eu também fui dessas que eu não estava muito afim de ir pra academia, eu baixava o aplicativo de treino, descia lá no prédio e fazia. Então, assim, tem um jeitinho, claro que às vezes não vai ser o mais ideal, não vai ser, né? Mas tem como a pessoa ela procurar ali pequenas melhoras, né? Ao invés de querer também mudar completamente tudo, né? Achar que ela precisa estar ganhando muito dinheiro para conseguir estar melhorando um pouco a qualidade de vida dela. Às vezes não, às vezes é tão mais simples do que ela acha, né? Que é. Então, assim, eu acredito que ela focando nesses pontos, com certeza, assim, a saúde dela já melhora bastante e ela já vai sentir a diferença. Muito bom. Ou seja, né, depois dessa conversa toda aqui, a gente percebeu que o ser humano é de lascar. Ele já sabe tudo que ele precisa para poder só não faz.
tranquila, saúde equilibrada, mas não faz. Às vezes a gente só precisa ouvir. É, Eu tenho pacientes que sabem, mas eles vão lá para ouvir. pra uma orientação. Mas tá valendo também. E ser guiado, né? Por causa que é isso. Às vezes eles sabem também, mas às vezes, tá, mas como é que eu posso começar, né? Então, assim, isso a gente ajuda também, né? Sim. De fato, tem muita gente que precisa de uma... Eu estava falando justamente sobre isso, uma gravação anterior que a gente estava fazendo aqui. Às vezes a pessoa precisa realmente de uma orientação. Ela não precisa ser ajudada. Se você ajudar, você vai estragar ela, né? Algumas vezes Se você orientar de fato, olha, Sim. esse é o caminho, ela vai seguir. E, cara, foi muito bom. Eu quero Muito voltar. bom mesmo. Vamos arranjar outros temas. Já não gosto de conversar sobre isso, né? Vamos trazer outros temas aqui. O Salles não pôde participar hoje, né, com a gente. Não pena. Mas com certeza ele tem mais um bocado de assunto para falar. Ele fala muito, mas muito mais do que eu. Mas foi muito bom bater esse papo com vocês. Eu acredito também que o pessoal que tá assistindo aí, ouvindo a gente, com certeza vai curtir bastante. E eu quero deixar agora um momento para vocês falarem algum assunto, sobre algum assunto que vocês querem abordar, deixar uma mensagem final, um abraço para alguém, um agradecimento. Podem ficar à vontade. Eu não tenho mais o que falar, acho que eu já falei hoje para 2 dias. Falamos Agradecer a vocês, adorei meu primeiro podcast. Eu ouço muito, ouço vários podcasts, amo, mas participar é o primeiro, tá? E quero ouvir mais. Pode me chamar que eu quero ouvir mais. Para conversar, para dar pitaco em vida alheia, principalmente eu sou ótima. Só agradecer mesmo, né? Meu primeiro podcast também, né? Então é uma honra de estar batendo esse papo. Eu também sou suspeita de falar, né? Porque eu amo também estar conversando sobre alimentação, né? Sobre os impactos da alimentação também na vida das pessoas. Então, né? Precisando, estamos à disposição. E é isso, gente. E conheçam a Clínica Endovitale. As meninas estão aí agora atendendo ali no edifício Vancouver. Perfeito. Isso, Renato Gonçalves. Então, depois de todo esse papo aqui, não é possível que você não vai procurar a Endovitale para poder dar jeito na vida sua. Pelo amor de Deus. Dá tempo de consertar já, hein? Esse ano ainda, não espera 2025 não. Espera não. janeiro não. Não. Deixa as metas de 2025 para 2025. Dá um tempo ainda de colocar em 2024. Gente, muito obrigado pelo papo. Foi realmente muito esclarecedor, foi muito edificante e eu acredito que para o pessoal que está ouvindo também. E é isso. Com certeza vocês vão voltar mais vezes. Vamos trazer outros temas aí que a gente tiver em alta, ou temas que a gente precisa debater, ou vocês também, tem um tema legal. Sim. As portas da ONU estão abertas para vocês. Então vai ser realmente muito satisfatório ter vocês aqui novamente e eu só tenho a agradecer. Obrigada, até a próxima. Até. E é isso, gente. Vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Milena, da doutora Jaqueline, da Endovitale. Então, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho delas, quiserem também se tornarem pacientes, contratarem o serviço delas, vai estar aqui também na descrição. Então, só clicar aí, acessar que vocês vão conseguir chegar até elas, conhecer um pouco mais sobre elas, sobre o trabalho delas. Certinho? Até o próximo episódio. Deus abençoe vocês.